Bom, esse é um vídeo que eu queria gravar já tem um tempo. Já comentei aqui no canal do fato de eu ser escritor e tal. Só que nunca fiz um vídeo sobre, né? Acho que eu cheguei a comentar no primeiro vídeo que eu ia falar um pouco sobre isso. E até sobre literatura, que é uma coisa que eu quero trazer ainda pra cá. E tem outro tema ainda que eu quero trazer, mas linguística é uma coisa tão complexa, eu ainda não tenho tanto repertório, mas é uma coisa que eu sonho em trazer aqui, vídeos sobre linguística, né, e tal, contando como que é essa parte científica do curso de letras. Enfim, é uma área que me encanta muito. Mas para esse vídeo eu vim trazer essa questão dessa vivência de ser escritor. Inclusive, já vou colocar uma playlist aqui eu vou nomear de vida de escritor, dando dicas e falando como que é e tal. E, enfim, bora pro vídeo. Bom, essa ideia, ela já tá aqui comigo já tem um tempo, né? Literalmente falando. Eu cheguei a comentar no vídeo passado que esse canal mesmo, se vocês forem lá acessar o canal e ver lá o sobre do canal, vocês vão ver a data de criação do canal, que é em 2015, né? Há 5 anos. Eu tô velho. Eu cheguei a fazer uns vídeos lá. A princípio, eu comecei o canal com o intuito de divulgar o meu livro que eu tinha escrito na época. E aí comecei a fazer mais vídeos, né? Aí eu falei, fiz um vídeo, vou começar a gravar uns vídeos aleatórios. Só que foi uma coisa tão mal planejada que eu fui fazendo, né? Então por isso que eu criei esse já com um certo planejamento do que vai ser, dos temas que eu vou tratar. Até porque agora, enfim, eu tenho um assunto que eu domino, que eu posso tratar, né? Enfim, tô fazendo curso de letras e tal. E na época eu era simplesmente um estudante de vestibular. E o vídeo mais assistido que eu tenho nesse canal, que inclusive eu deixei ele público faz uma semana, eu deixei ele público, porque... Enfim, ele é o vídeo mais assistido do canal, então ele tem 1.900 e poucas visualizações, eu acho. Era um vídeo sobre dicas para escrever um livro de ficção, né? E aí eu tô divulgando, de certa forma, meu livro no início e depois eu dou as dicas de escrita, né? E eu não sei porque esse vídeo foi bastante assistido, então eu tô querendo trazer algo novo em relação a isso. Gente, se vocês quiserem assistir, assistam, mas assim, tá lá no canal. Eu vou deixar aqui o link embaixo. Mas assim, tô péssimo, assim. São 5 anos, mano, eu tô muito diferente, é muito estranho. A luz também tá estranha no vídeo, então vocês vejam lá e vejam o que acham. Então, desde então, eu fiquei com essa ideia de fazer um vídeo sobre essa questão da escrita, né? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de o que é ser escritor, como que a gente lida com isso, como ser escritor, né? Bom, a princípio, a primeira dica, a primeira coisa que eu tenho a dizer em relação a isso é que a pessoa, né? Se você quer ser escritor e tá vendo esse vídeo, você precisa conhecer sua arte, né? Se você tá querendo criar, né? Ser artista, né? Porque o escritor, ele é um artista. Você precisa conhecer sua arte, ou seja, você precisa ler, né? Ler bastante livros. Inclusive eu tenho muitos livros aqui. Eu já fui um leitor mais assíduo, né? Confesso. Hoje eu tô lendo muito pouco, eu tô lendo mais coisas acadêmicas do que por lazer, mas antigamente eu lia bastante. Então é importante você conhecer mesmo a sua arte. Então leia bastante e consuma mesmo, porque isso vai ser muito bom pro seu vocabulário na hora de você escrever. Inclusive, até por exemplo, em questões de vestibular, é importante também você consumir bastante coisa para quando você for escrever a redação você ter repertório para escrever, né? Para não ficar um texto muito repetitivo e muito simples, né? Interessante também é estudar literatura, né? Conheça a literatura, gente. Estude literatura, estude os movimentos literários do Brasil, principalmente do Brasil. A gente precisa valorizar muito a nossa arte, né? Os escritores que a gente tem escritores brilhantes, assim, né? E também é importante acompanhar os escritores contemporâneos, né? Quem tá escrevendo agora, quem é importante, quem tá hoje sendo referência, né? Atual. E aí a importância de conhecer os clássicos mesmo, né? Estudar a literatura brasileira em si e também né, estrangeira, né? Além de Harry Potter, Percy Jackson, Crepúsculo, vai ler outras coisas, né? Outras obras, né? Sejam elas de série ou obras de um livro só.
É importante conhecer bastante coisa para você ter um repertório, né? Se você quer escrever mesmo, quer entrar nessa vida de escritor, é bom você ter bastante repertório, bastante leitura, né? Não para copiar, né? Claro, né? Mas para te inspirar mesmo. É difícil, eu confesso que eu dei essa caída na leitura, né? Antes eu era um leitor mais assíduo, mas hoje, por conta mesmo da geração de hoje também até, que é muito visual, né? Tem a Netflix, a gente passa horas e horas no Instagram só rolando feed, ou a gente tá no Facebook um tempão e não faz nada, sabe? O Twitter também virou uma coisa muito tóxica até, né? Tipo, muita notícia, muita coisa, então a gente acaba ocupando tempo demais na nossa cabeça com coisas que realmente não trazem muito proveito pra gente. Então, como a gente tá nessa coisa mais visual, é muito difícil a gente sentar e ficar olhando pro livro, assim. Tanto que tem gente que não consegue mais ler o livro, folhear um livro, né? Deixa eu pegar um livro aqui. Por exemplo, o livro do Harry Potter, Cálice de Fogo. Tem gente que não consegue mais, tipo, abrir o livro e sentar lá, passar algumas horas lendo, sabe? Porque acha cansativo e fica muito inquieto e tal. Então tem gente que usa o Kindle, né, pra ler. Então é interessante, usa o Kindle, né? Se você tiver dificuldade pra ler. Embora eu goste muito de ler, então com o livro assim, né? Porque, enfim, eu gosto de tocar o livro, sentir o livro, enfim, eu tenho essa coisa. Então é interessante. Eu tava falando, né, já tinha pulado a parte de estudar literatura, mas eu voltei um pouco na leitura, mas é importante, tá? Porque, de certa forma, para estudar literatura você tem que ler, né? Então, de certa forma não, né? Na verdade, para estudar você precisa ler. A única diferença que eu queria trazer é essa, né? Dessas duas coisas. Ler livros em geral, né? De vários artistas. Se for ficção mesmo, ler vários autores, enfim. E literatura em si, ler coisa teórica, que é importante, porque vai te dar ferramentas mesmo para escrever, né? Acho interessante. E aí a gente pode também pensar uma coisa interessante pra gente estudar, e eu vejo que é muito difícil, é estudar gramática, né? A gramática, como eu já falei aqui várias vezes, a gente tem uma relação muito complicada. Só que ela pode ser uma relação mais simples se a gente lidar com ela de forma mais simples, né? Tentando quebrar todos esses paradigmas e preconceitos que a gente teve com a gramática. Tudo bem, ela tipo, poderia ser melhor ensinada na escola e tal, mas é importante a gente ter repertório também. Então vamos pesquisar gramáticas, vamos pesquisar a gramática. Tem o intuito de a gente buscar mais vocabulário também, de a gente entender a origem de algumas palavras, que sensação traz aquela palavra, em que contexto ela já foi usada. É interessante porque vai te enriquecer ainda mais. E a outra coisa que eu queria trazer como dica é escrever, gente. O escritor escreve, então se você quer ser escritor e não está escrevendo, já está começando errado. Tem que escrever porque, tipo assim, de primeira, né, que nem eu falei nesse vídeo aí anterior, que assim, eu gosto dele bastante, tenho um certo carinho por ele, mas gente, aquele vídeo tá muito ruim. Então, eu tinha falado naquele vídeo que escrever, quando você escreve a primeira vez, não vai ficar bom de primeira. Então, você não tem que ficar se pressionando, ai, que bosta que ficou. Eu tinha uma ideia aqui de uma história e eu não consegui desenvolver. Vai tentando, escreve, não tenha pressa, porque às vezes, se você for escrever um livro mesmo de ficção, precisa ter paciência. Precisa mesmo, porque você precisa desenvolver a história. E a história precisa ter coerência. Precisa desenvolver os personagens. Então tudo tem que fazer sentido. Então você só consegue escrever uma história bem escrita, escrevendo e reescrevendo o tempo todo, buscando referência e buscando sempre melhorar a história. Então é um processo eterno de escrita, reescrita, revisão. Você tem que ficar ali nesse processo aí todo, até você se sentir confortável e falar, opa, eu acho que isso aqui pode ser o resultado final. E aí sim, quando você estiver para publicar, onde você for publicar, ou vai tentar uma editora, ou vai tentar publicar independentemente, de forma independente, aí sim você busca alguém para revisar o texto, que seja uma pessoa que não seja você, né, no caso, porque quando a gente vai revisar o nosso próprio texto, a gente deixa passar algumas coisinhas, né? Então é bom ter um olhar de fora, né, pro texto. Então é isso, a gente tem que tomar esse cuidado, né?
fazer esse processo e refazer ele quantas vezes for preciso. Um comentário que eu queria fazer, e é a pergunta para esse vídeo, porque é o que está no título, como ser escritor, eu vou dizer que é complicado, porque tem sido complicado já tem um tempo. A gente está numa era de tecnologia, e que nem eu falei, por exemplo, eu já tive uma queda de produtividade em leitura assim muito grande, então eu não leio mais como antes. Isso me frustra um pouco, porque às vezes eu quero sentar e ler um livro, mas eu não consigo. A gente tem muita coisa visual sempre nos distraindo, nos chamando a atenção. Então é bom manter uma certa disciplina, né, nesse quesito. Então é importante. Eu acho o outro desafio, né, que é complicado é que o Brasil, eu vou pôr os dados, né? O Brasil tem índice de leitura, né? É um dos países com índice de leitura mais baixo, se eu não me engano. E também porque, né, a gente tem bastante gente ainda, né, que não foi alfabetizada. Então a gente tem um processo muito complexo quando se trata de escrita, de leitura, porque a gente está falando de desigualdade social, né? Então é muito cultural. Aqui é um desafio muito grande se você quer viver da arte, e especificamente da arte da escrita, né? É muito complicado porque até as editoras estão passando por muitas dificuldades financeiras mesmo, porque não estão conseguindo vender os livros e tal. Até vendem, mas vendem em pouquíssima quantidade e tal. A gente está cada vez mais lendo coisas na internet. Então é muito complicado a gente lidar com esse tipo de realidade. Eu acho que não estou desencorajando, né? Até porque eu ainda sonho também com isso. Mas é importante a gente ter esse pezinho no chão. A nossa realidade literária, ela não é tão convidativa, entende? Então é importante a gente trabalhar com isso, com esse pé no chão. E assim, dar apoio, né? A gente precisa incentivar a arte, incentivar a arte dos amigos também, e incentivar as editoras também, né? Comprar livros das editoras, porque se a gente quer ser visto por uma editora, a gente precisa ter contato com essa editora, né? E dar visibilidade para as editoras, porque ultimamente a gente tá tendo bastante dificuldade nessa troca, assim, sabe? Entre autor e editor, porque a realidade literária é muito complicada. E assim, em relação ao meu livro que eu comentei, eu reescrevi esse livro, né? Eu dei uma melhorada no livro, porque tinha bastante coisas que eu via que era necessário mudar. E eu espero ter novidades em breve sobre o meu livro. Eu não posso falar muito, mas eu espero ter novidades em breve. Então fiquem atentos. Então é isso, gente. Era isso mais ou menos que eu queria trazer. Foi um vídeo mais espontâneo, até mais leve, porque é um assunto que eu gosto muito de falar. E até um tempo atrás eu ficava até meio sem graça de falar que sou escritor e tal, mas sim. É que a gente tem essa ideia de que ser escritor é você ter sucesso, é você ser uma J.K. Rowling da vida. Não necessariamente, tá? Se você escreveu um livro, ou se você escreve poemas, posta poemas nas suas redes, ou você posta contos e crônicas, você está produzindo arte, então você é escritor, você é poeta, entendeu? Inclusive, fazendo merchan, no meu Instagram eu também posto várias coisas lá, tenho postado mais com frequência. Tem poemas meus lá, contos, crônicas, e recentemente eu tenho postado poemas concretos, né? Que são poemas mais visuais e tal. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, me sigam lá. Então é isso, gente. Até mais e tentemos ficar bem nessa quarentena. Fiquemos bem. E até o próximo vídeo.